Fala galera, meu nome é Gustavo Henrique e sou professor de filosofia. Então, para você que está se preparando para o Enem ou tentando terminar o ensino médio, bora para a nossa aula de mito e senso comum. O mito, ele é uma tentativa de explicar a origem da humanidade, do mundo humano, tá? Então, a mitologia em si, ela tenta trazer explicações para fenômenos, condições da natureza e dar uma divindade para ela, ou transformar ela numa forma de divindade, certo? Outra, as respostas para os fenômenos naturais e ações humanas têm significado fantasiosos. Quando diz ou informa significados fantasiosos, é justamente porque o mito ele vai dar explicações voltadas para o imaginário, voltados para o que é místico, voltados até mesmo para uma determinada crença, tá? E esse mito ele vai acabar produzindo ritos ou rituais, sejam de danças, questões folclóricas ou até mesmo sacrifícios. Os fenômenos naturais e os acontecimentos gerados pelas ações humanas, guerras, pragas, sortes e vitórias, são resultados de algumas obras divinas. Um exemplo disso é a própria Guerra de Troia. Na Guerra de Troia, a gente tem constantemente os deuses interferindo no rumo da guerra para determinar qual lado seria o vencedor ou por quais motivos que ocorreram de que um determinado lado foi o perdedor. E quando a gente pega muito a civilização grega e a civilização romana, eles adquirem uma ideia de passar a sua história juntamente com seus acontecimentos mitológicos. Isso é normal. Se a gente pega na fundação de Roma, o conto de Rômulo e Remo, do qual foram duas crianças que foram encontradas e armamentadas por uma loba, teve arqueólogos, em 2017, que descobriram a entrada para a caverna, da qual seria dessa loba, tá? Que ficava abaixo do Império Romano. É um exemplo. Então, é comum fatos históricos estarem misturados com questões mitológicas. O mito transmite valores e códigos de conduta e pertence a um determinado grupo cultural, baseados nos valores étnicos, religiosos e geográficos. O que significa essas questões de valores étnicos, religiosos e geográficos? Que uma determinada região, país, população ou até mesmo grupo social vai criar um mito, tá? E a partir desse mito eles vão desenvolver regras de comportamento, desejos que querem que os indivíduos tenham aquele determinado comportamento ou forma de conduta baseado em algum mito. Se a gente pega muito da mitologia grega, os próprios heróis são exemplos do tipo de comportamento que os gregos querem para a sua população, tá? E religiosos é justamente por conta daqueles hábitos de crenças. Vamos ter danças voltadas para isso, os sacrifícios, no qual falamos, e até mesmo nos rituais voltados para canto, tá? Até mesmo canto acaba sendo uma forma de se aproximar desse mito. Outra, o mito também vai determinar relações de sorte ou azar das pessoas. Então, tem muito da mitologia explicando isso, principalmente a grega. Narra os acontecimentos de um passado distante e fabuloso e as uniões ou disputas de forças divinas e sobrenaturais. O que ocorre? O ser humano sempre teve em si uma curiosidade, uma tentativa de explicar o mundo, a sua origem, como se desenvolveu em eras primordiais, tá? Como até hoje a ciência busca explicação para isso. Então, a mitologia é uma primeira tentativa de explicar o surgimento e desenvolvimento do mundo e como apareceu todos aqueles seres, beleza? E até hoje, esses mitos, principalmente gregos, romanos, influenciam muito a nossa cultura. A mitologia grega, ela não se separa dos acontecimentos históricos. Foi como eu disse anteriormente. Muitas civilizações acabam colocando contos mitológicos ou transformam determinados fatores históricos em uma mitologia. Como eles fazem isso? Dão características sobrenaturais para um personagem ou para um determinado acontecimento e a partir dessas características, essa pessoa ou esse indivíduo ou esse acontecimento se transforma num símbolo para aquela sociedade, tá? Esse símbolo, além de comportamento, ele pode virar um símbolo também de crença. Outra, a gente vê muito isso nas obras de Ilíada, do Homero, tá? No qual temos o personagem Odisseu, que tenta voltar para sua casa, e a partir disso ele vai confrontar vários obstáculos impostos pelo deus Poseidon.
O próprio Odisseu vai ser um personagem em qual muitos marinheiros vão se inspirar, até mesmo guerreiros. A mitologia grega está diretamente interligada à vida prática e hábitos religiosos. Essa vida prática aqui seria o desenvolver do cidadão e esse desenvolver também na sua forma de comportamento. Por exemplo, quando a gente pega o mito grego, quem está no comando é Zeus. Zeus ele acaba sendo o patriarca ali, tá? Mesmo que ele não seja o irmão mais velho de todos os deuses, ele foi considerado o salvador desses outros deuses de Cronos, porque Cronos engoliu todos esses outros deuses e Zeus foi lá e retirou esses deuses da barriga de Cronos. Por conta dele ter feito esse ato heróico, exaltador, ele acaba sendo colocado como o líder. Então, aquela pessoa que tem as maiores qualidades, características de virtudes, deveriam ser as aptas para um governo. É essa a ideia que está sendo posta aqui pelo mito, tá? E essa ideia de pessoa apta ou que tem essas características até hoje veio para a nossa sociedade. Quem que você quer que seja um político? Aquela pessoa que vai governar de forma correta, adequada, visando um bem comum. O mito tem uma grande variação de significados, mas todos valem para uma reflexão do ser humano sobre as questões acerca da vida. O que significa? A mitologia, ela faz você começar a pensar sobre determinados valores morais. Como ela te impõe uma conduta, ou ela quer que você inspire no comportamento de um herói, de um deus, ela também está querendo te ensinar uma moral. Essa moral seria regras, tradições, tá? E dessa moral também, ela vai te impor, de novo, esses valores de certo e errado, de bem e de mal. Se contradiz e é livre para a interpretação pessoal. Como o mito ele não tem uma forma de cronologia específica, muitas das vezes ele desmente ou se desmente no contar da história. Essa é a ideia de contradição. Porque o mito ele não quer uma explicação lógica, então ele recorre para o fantasioso. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo anterior, no caso de Cronos, que comeu os outros irmãos dos Zeus. Se uma pessoa comeu o outro, como essa pessoa ainda está vivendo dentro da barriga de Cronos? E Zeus conseguiu resgatá-las. Tá vendo? Isso foge da racionalidade. Então, por isso que o mito ele se contradiz. É justamente essa ideia. Ele está sempre buscando uma saída pela fantasia ou até mesmo pela capacidade do ser humano de utilizar a sua imaginação, tá? Então, por isso, a mitologia ela sempre vai impor nos seres humanos uma ideia de destino e determinismo. Isso aqui é importante, que essas ideias, esses valores de destino e determinismo vão acabar influenciando até mesmo na formação do teatro grego. O teatro grego que veio dos mitos de Baco, que era o deus do vinho, das festas, das tradições, tá? E essa influenciação vai impor que muitos dos filmes que a gente assiste, ou séries, até hoje, elas têm que trabalhar essas duas coisas. Vai ter um destino, no qual o personagem tem que cumprir, ou está se encaminhando para ele, ou outra, os acontecimentos ou as ações que esse personagem faz vai determinar o futuro dele, certo? O mito é o ato de narrar sobre a origem de alguma coisa, para um poeta raptoso. O poeta ele era visto como um ser divino, porque ele trazia revelações de algum deus, de alguma divindade para os seres humanos. Esse poeta, além dele cantar ou ele ter que narrar esses acontecimentos, ele também tinha que desenvolver muito a prática da memorização, porque muitos desses mitos eles eram passados de forma oral, já que não tinham uma forma de escrita desenvolvida ainda, tá? Sem mencionar que o mito, por ele ser narrado entre várias pessoas ou passando de uma geração para outra, vamos ter modificações ou transformações entre ele mesmo. É aquela ideia, né, de que quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, de uma pessoa para outra, um mito vai ter alguma diferença ou vai trabalhar algum aspecto que não trabalhava anteriormente, tá? Esse poeta raptoso, tudo que ele diz nesse poema dele não é alvo de discussão para com ele. Ou seja, o mito ele é uma verdade por si só, seria essa ideia.
justamente porque ele não tem essa explicação racional. E devido à natureza trágica da mitologia grega, até hoje ela é fonte de inspiração em diversas obras artísticas. A gente pode ver tanto isso nas obras de teatro, como também em filmes, séries que até hoje são trabalhados, em livros. Um exemplo disso é o Percy Jackson, Ladrão de Raios. A gente tem uma série também voltada para a ideia do Ragnarok, ou até mesmo os filmes do Thor, da Marvel. Eles trabalham muito e têm essas inspirações com a mitologia, tá? Por que ele tem característica de ser incontestável e inquestionável? Justamente porque ele não trabalha uma busca pela uma verdade, mas uma explicação para acalmar a necessidade e curiosidade do ser humano, ou até mesmo a nossa noção de ser pequeno diante a natureza, tá? E também é uma tentativa de nos acalmar referente à nossa origem, como surgiu o mundo, de onde nascemos. Então, a mitologia grega ela tem essas duas importantes divisões: a cosmogonia, como foi criado o mundo, como esse mundo foi desenvolvido, e a teogonia, que é a narrativa sobre como esses deuses surgiram, tá? Os gregos eles vão se atrelar muito a essas duas obras, principalmente para tentar construir um emaranhado do surgimento desses seres e, a partir disso, um desenvolvimento cultural vai surgir cada vez com maior intensidade, seja inspirando nas construções dos templos ou até mesmo nas crenças e rituais da população. Agora que já sabemos tudo isso sobre o mito, bora fazer uma questão de 2011. O mito é uma narrativa, é um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades espalharem suas contradições, exprimem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Podem ser vistos como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de estar no mundo ou as relações sociais. Mediante essa definição geral de mito, é correto afirmar que, galera, presta atenção, o texto já está nos explicando de forma resumida o que seria um mito e qual é a preocupação dele ou a função dele. Tá? A resposta correta que temos aqui é a letra C. Alguns mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referências para a vida de muitas pessoas, até hoje, no nosso século XXI, o que é uma grande verdade. Por que a questão lá está errada? Olha lá, o não possuem mitos. A sociedade que conhecemos hoje, até ela utiliza-se mitos de outras sociedades ou repassa. A letra B, a afirmativa B, está errada porque ela diz que Platão, um dos filósofos mais estudados e influentes em pensamento, não recorria aos mitos. Ele recorre, tanto é que ele cria um mito da caverna. A afirmativa D, ela está errada justamente porque as sociedades antigas ocidentais foram fundadas sobre o mesmo mito primitivo? Não. Cada sociedade vai criar um mito diferenciado, tá? E a E, todas as afirmações em cima estão corretas. Já por si só é falsa. Agora, bora para o senso comum? Vamos entender o que é isso e como ele se relaciona? O senso comum seria os conhecimentos que temos que são transmitidos pelas práticas, tá? São os conhecimentos do nosso dia a dia, que a gente vê neles alguma função ou finalidade. E a gente vai passando esse senso comum, essas afirmações ou essas certezas pela tradição. Então, é uma certeza que a gente não comprova, que não é um conhecimento aprofundado, não é criticado, não é investigado, tá? A gente só comprova ele por conta de um resultado. Então, o senso comum, ele nasce das opiniões. São informações e conhecimentos práticos formados pelas opiniões e são baseados e compartilhados através das opiniões, tradições e valores, crenças de um grupo social. O senso comum ele tem tudo isso justamente porque a gente não extinga, não investiga e não procura saber se aquilo totalmente é verdadeiro. Um grande exemplo disso é a ideia de que se você tomar leite e chupar manga faz mal. Mas se você parar para raciocinar, e o creme que eu tomo de manga? Nele vai leite, por que me faria mal? Na realidade, esse senso comum ele pode gerar até mesmo determinados preconceitos ou comportamentos errados. Como assim? Se a gente pega a ideia do exemplo que eu acabei de citar, não se deve tomar leite após chupar manga, era uma forma do qual os senhores, donos de escravos,
impediam que os escravos tomassem o leite da fazenda, assim sobrava mais leite para que eles pudessem vender, tá? Então, o senso comum, ele carece dessa reflexão aprofundada, desse pensamento crítico, dessa análise, tá? Então, esse é um dos motivos do que o senso comum também se diferencia de explicação científica, ou senso científico, tá? Ou senso crítico. É baseado apenas nas experiências coletivas. O senso comum, ele passa de uma pessoa para outra e essa explicação vai tomando um objeto afirmativo na sociedade, tá? E o comportamento que vai sendo desenvolvido na mesma. Então, esses comportamentos, eles são considerados como adequados, justamente por conta dessa transmissão pela tradição. E não tem nenhuma análise metódica. Ele não analisa, ele não aprofunda, de novo, para saber a veracidade ou a validade ou comprovar determinado assunto. Tem um valor pré-determinado, porém também com conceitos pessoais subjetivos. O que acontece? Aqui no senso comum, quando você recebe esse valor, porque ele é transmitido para você de tradição, dos seus familiares, do seu tio, etc., você também vai pensar ou vai criar alguma análise sobre aquilo. Mas lembrando, essa análise é só para dar uma explicação a outra forma de comportamento. E isso não quer dizer que seja uma verdade. Por isso que o senso comum ele não é totalmente descartado nem totalmente aceito, tá? Porque ele está na margem de erro, ele pode ser 55% verdade ou ele pode ser 50% verdade ou 50% falso, errôneo. O senso comum não é invalidado por isso. Outra, esse tipo de conhecimento é construído por uma observação imediata, desenvolvida da prática diante dos acontecimentos cotidianos. Significa que você, à medida que está desenvolvendo, que as coisas estão ocorrendo na sua vida, você vai fazer uma análise delas e vai tentar associar alguma outra coisa. Isso é comum, tipo quando você fala, nossa, essa situação ou esse emprego deu errado para mim porque eu falei para minha tia ficou com um olho gordo e me invejou. Então foi uma praga. Isso aqui seria uma ideia de senso comum, tá? Ou, eu não consegui dar certo porque eu acordei hoje com o pé esquerdo do lado da cama. Seria também uma ideia de senso comum. Tá vendo que não tem uma validade, mas também não é totalmente negado, porque a gente transmite isso de forma de tradição. É formado pelo conhecimento popular, que prevalece num determinado contexto social. O que significa? Que a partir da sociedade que a gente vive, da região, vamos ter esse senso comum variado, tá? Então, de uma região para outra, de um país para outro, de uma nação para outra, vamos ter mudanças desses hábitos, desses comportamentos, tá? E a forma de conhecimento mais presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tanto que a gente troca isso, esses valores, essas ideias, essas informações e principalmente essas opiniões, que é a base do senso comum. E ele também é um conhecimento parcial, tá? Formulado apenas por o seu pensamento, subjetividade ou pelas opiniões alheias, o coletivo. Vamos para uma questão do Enem de 2011. Diferente do que o senso comum acredita, as lagartas de borboletas não possuem velocidade generalizada. Um estudo mostrou que as borboletas de asas transparentes da família Itominae, comuns na floresta amazônica e na Mata Atlântica, consomem sobretudo plantas da família Solanaceae, as mesmas do tomate. Contudo, os ancestrais dessas borboletas consumiam espécies vegetais da família Apocynaceae, mas a quantidade dessas plantas parece não ter sido suficiente para garantir os suprimentos alimentares dessas borboletas. Dessa forma, as solanáceas tornaram-se uma opção de alimento, pois são abundantes na Mata Atlântica e na floresta amazônica. Galera, apesar do texto ter um monte de nomes científicos, bora analisar a estrutura dele. Ele está afirmando, primeiramente, que diferente que o senso comum acreditava. No que o senso comum acreditava? Que todas as lagartas de borboletas não possuem voracidade generalizada, tá? O que o estudo demonstrou para a gente? Que essas borboletas comuns da floresta amazônica consomem, sobretudo, plantas da família
específica, ou seja, elas têm uma alimentação específica, tá? O que os ancestrais dessas borboletas consumiam? Vegetais, principalmente de plantas que pareciam não ter sido suficientes para garantir o suprimento alimentar dessas borboletas. Aqui, o texto está tentando separar a ideia de senso comum e científico, beleza? Bora lá. Ele está tentando analisar a ideia de vocês do que seria a opção ou ideia popular e o que seria realmente comprovado, numa base. Nesse texto, a ideia do senso comum é confrontada com conhecimento científico. Ao entender que as larvas das borboletas, encontradas atualmente na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, apresentam. Pessoal, a opção correta aqui é especificidade pelas plantas da família. Isso aqui já se encontra na própria afirmação do texto, tá? Essa ideia já se encontra na própria afirmação do texto, beleza? Por que a alternativa A está errada? Facilidade de digerir todas as plantas desses locais, já foi demonstrado para a gente que elas têm uma planta em específico, por isso é falso. B, interação com as plantas hospedeiras, aqui demonstra que não há uma interação, elas inclusive têm um determinado... elas não possuem a voracidade generalizada, como o próprio texto afirma, tá? Outra, C, adaptação para se alimentar de todas as plantas? Não, de novo, o texto já demonstra para a gente que era diferente do que o senso comum acreditava. Elas não possuem, de novo, voracidade generalizada. Tá vendo como é fácil? É só a gente dar uma analisada na estrutura do texto e ter um conhecimento prévio ou ter uma base de conhecimento sobre o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Gustavo Henrique. Bons estudos!